medida em que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio apresenta a incrível jornada de um dos metais mais indestrutíveis e valiosos do planeta, o ouro. Tudo começou no espaço. Uma imensa explosão lançou pequenas partículas de ouro a 110 milhões de quilômetros por hora, formando as rochas do nosso planeta. Como minúsculos fragmentos de ouro se acumularam até formar gigantescos depósitos, é um dos grandes mistérios da Terra. Para encontrar a resposta, os geólogos garimpam antigos leitos de rios, procurando velhos tesouros ocultos acima e abaixo do solo, investigando estranhas maravilhas naturais e encontrando pistas que, por fim, revelarão como nasceu nosso planeta. O ouro americano. O ouro fascina o homem há milhares de anos. O mais antigo metal precioso conhecido desempenha um papel de destaque em quase todas as culturas. Desde que o homem está neste planeta, o ouro é cobiçado. É um mineral único. É lindo. Você pode pegar 30 gramas de ouro e ir esticando até chegar a 56 quilômetros. Mas o segredo do valor do ouro é sua inatividade. Ele não se liga com nada, exceto consigo mesmo. O ouro não se esgota, ele se recicla. O anel de ouro que você está usando pode ser o mesmo ouro usado por um dos faraós séculos atrás. Com todas essas propriedades, não é à toa que o ouro tem sido tão valorizado ao longo da história. Apesar de ter explorado o mineral por milênios, o homem encontrou apenas 160 mil toneladas no mundo todo, quantidade que caberia numa casa de 4 dormitórios. Os físicos descobriram que o rei dos metais foi produzido no espaço, muito antes do planeta Terra existir, há mais de 5 bilhões de anos. Os átomos do ouro e de outros metais pesados formaram-se no turbilhão de uma supernova, uma estrela gigante e moribunda. Quando explodiu, ondas de choque espalharam minúsculas partículas de ouro pelo universo a 110 milhões de quilômetros por hora, dispersando-as pelo sistema solar primitivo. Quando essa nuvem de escombros se compactou, o ouro foi aprisionado nas rochas do planeta Terra em formação. Dispersos e inativos, até hoje, os depósitos de ouro da Terra são partículas pequenas e isoladas nas rochas. É irônico, mas o ouro está por toda parte, na terra do nosso quintal, nas pedras dos leitos dos rios. Mas o problema é que está em quantidades muito pequenas. Nessas pedras, a proporção pode ser de 1 parte por bilhão. É como encontrar somente 1 grão de areia em uma piscina olímpica. Os raros depósitos grandes de ouro estão concentrados em alguns poucos lugares muito especiais do mundo. Os maiores estão no sul da Austrália, na China, na África do Sul, no Peru e no oeste dos Estados Unidos. É tarefa dos geólogos descobrir onde e por que a Terra acumula ouro em quantidade suficiente para ser minerado. Os primeiros pioneiros dessa geologia não foram cientistas, mas ávidos garimpeiros que vasculhavam as pedras. A história começou há mais de 150 anos, por acaso. Em 1848, na pequena cidade de Coloma, na Califórnia, ao longo do American River, James Marshall abria uma vala para instalar uma roda d'água, quando fez uma descoberta extraordinária. Ele cavava a vala durante o dia e usava a água à noite para drenar a areia e o cascalho. E quando olhou, viu algumas pepitas de ouro na base de pedra. Boatos sobre o ouro dos rios da Califórnia logo se espalharam.
Em 1849, mais de 90 mil pessoas vindas do mundo todo chegaram ao estado. Esses primeiros investigadores esquadrinharam os rios em busca de fortuna. O primeiro desafio era descobrir onde o ouro se acumulava. E logo perceberam que ele não se depositava em qualquer lugar ao longo do rio. Uma pista de onde o ouro se concentra é a areia preta, numa área como esta. Pegue uma amostra e comece a peneirar. Os pioneiros logo descobriram que se encontrassem areia preta na peneira, estavam no caminho certo. O processo de peneirar é simples. Trata-se de tentar separar os materiais leves dos pesados. Na água lodosa, as partículas pesadas descem até o fundo da bacia. Você repete o processo de escoar os materiais leves e concentra os pesados no fundo, até restar apenas a areia preta. E, com sorte, um pouco de ouro. Mesmo que seja uma pepita pequena. Numa área como esta. Do mesmo modo, rios e outros cursos d'água separam as partículas leves das pesadas. O ouro e a areia preta são levados pela corrente. Mas quando chegam às águas lodosas das curvas, saem do fluxo. E é nos bancos de areia, dentro das curvas do rio, que os pioneiros descobriram uma fortuna. Um total de 570 toneladas de ouro foi descoberto nas vias fluviais da Califórnia. E quando procuraram nos vales acima do rio, os pioneiros encontraram um depósito de ouro ainda maior. Eles quiseram saber o que acontecera para esses depósitos de ouro estarem tão longe da água. Quando examinaram de perto, puderam ver que as pedras eram redondas e lisas. Essas pedras redondas são idênticas às encontradas em rios próximos. O motivo é que esse é um leito de rio antigo. As águas do rio o abandonaram há muito tempo. O rio passou por aqui e deixou esses depósitos em sua esteira. Os mineiros continuaram explorando e encontraram alguns acima do rio como estes, mas também encontraram outros a dezenas, centenas de metros acima do rio atual. Usando fortes jatos de água, os pioneiros retiraram e drenaram quase 1.500 toneladas de ouro das colinas da Califórnia, que mais de 150 anos depois ainda mostram as cicatrizes. Depósitos semelhantes de ouro se formaram no mundo todo, incluindo a maior mina do tesouro jamais encontrada, Witwatersrand, na África do Sul. Sua descoberta em 1886 causou outra frenética corrida do ouro. Mas ele não é encontrado na superfície. Os mineiros precisam descer mais de 3 quilômetros pela mina mais profunda da Terra. Metade do ouro do planeta foi produzido a partir desse grupo de depósitos. A maioria dos geólogos acredita que esses singulares depósitos se formaram em antigos sistemas fluviais, concentraram-se em antigos cascalhos. Ao longo de milhões de anos, milhares de rios antigos desaguaram num imenso lago, criando um colossal depósito de ouro. O antigo lago agora está enterrado a quilômetros da superfície da Terra. Até hoje, a Witwatersrand produziu quase 40 toneladas de ouro, no valor de $1,5 trilhão de dólares. E segundo os geólogos, o mesmo valor em ouro continua inexplorado. Em busca do ouro da Califórnia, os pioneiros encontraram areia preta, sinal de que há depósitos de ouro dentro da curva de um rio. E ouro no interior de pedras redondas nas paredes dos vales, prova de que o rio carrega ouro há milhões de anos. Os pioneiros suspeitavam que os rios traziam o ouro de uma fonte em algum lugar nas montanhas, o filão principal. Mas na saga para descobrir a origem do ouro,
os geólogos desceriam até as profundezas da Terra e enfrentariam algumas das forças mais destrutivas do planeta. No século XIX, mineiros extraíram quase 2 toneladas de ouro dos cursos d'água e leitos de rios da Califórnia, no valor de mais de 80 bilhões de dólares. Mas esse ouro fácil não demorou a acabar. Eles precisavam encontrar a fonte do ouro, o filão principal, e partiram para as montanhas. Era isso que eles procuravam. Um grande veio de quartzo, cheio de ouro, e que se estende por quilômetros através dos campos. Eles conseguiram extrair milhões de gramas de ouro, de fontes como esta aqui. Com a descoberta do filão principal, o garimpo deixou de ser uma busca individual e se tornou um grande negócio. Centenas de minas brotaram em toda a Califórnia e empregaram milhares de homens. Descobrir que força geológica concentrou o ouro nas montanhas da Califórnia foi um enigma que desafiou cientistas durante décadas. Em 1853, a mina Allegheny abriu em Sierra County, na Califórnia. Hoje tem mais de 1.000 metros de profundidade e 65 quilômetros de túneis, que levam a uma fatia especial de rocha na montanha. Aqui estou eu, no meio do veio do filão principal. Deve ter cerca de 12 metros de espessura e 800 metros de profundidade. Este é o veio de quartzo contendo ouro que os mineiros procuravam. O quartzo se forma a partir de um líquido que, quando se solidifica, de algum modo prende pedaços de ouro em seu interior. Está cheio de ouro. Se quebrarmos esse veio de quartzo agora, veremos pequenas quantidades de ouro dentro do quartzo. É uma incrível peça de quartzo. Podemos ver o ouro dentro dele. É muito brilhante, cintila. Existem pistas de como o ouro foi parar dentro do quartzo que foi depositado com o ouro. Pequenas bolhas de fluido estão presas dentro do quartzo. São vestígios de um curso d'água e de minerais que outrora geraram esse veio. A análise dessas bolhas de fluido revelou as condições extremas que criaram a jazida de ouro. O ouro era depositado a 315 graus centígrados. Era um fluido muito quente, quente mesmo, que trouxe o ouro e o quartzo até este local e resultou no veio. Mas ninguém sabia que força motriz criava esse fluido quente que transportava o ouro. Uma velha pedreira próxima contém uma pista. O veio de quartzo contendo ouro, aqui em marrom, está ladeado por estranhas rochas alteradas. Quando os pioneiros viram essas rochas, ficaram muito animados. Sabiam que estavam chegando perto da fonte do ouro. Viram que as rochas tinham mudado de cor e então chegaram ao filão principal, ao veio de quartzo, a fonte do minério de ouro. O veio de quartzo está comprimido entre essas rochas alteradas. E olhando para essas pedras, vemos que estão deformadas, estão levantadas, partidas, dobradas. Os veios se estendem por centenas de quilômetros do norte para o sul. Existem combinações similares de ouro, quartzo e rocha partida em toda a Califórnia. E, estranhamente, todas estão paralelas à costa. A imensa força que rompeu essas rochas também deve ter criado o fluido quente que transportou e concentrou o ouro. Mas qual era? Os geólogos finalmente resolveram um mistério na década de 50, quando a revolucionária teoria das placas tectônicas esclareceu como as montanhas da Califórnia se formaram. Eles descobriram que, sob o Oceano Pacífico, uma gigantesca placa da crosta terrestre se moveu para o leste e avançou para dentro do continente americano, afundando grandes porções do leito oceânico. Suponha que esta pedra maior é a antiga América do Norte. Nos últimos 300 milhões de anos, o solo oceânico em expansão empurrou os oceanos
e os sedimentos sobre o oceano contra a América do Norte e enfileirou os pedaços de solo oceânico e sedimentos do solo oceânico